Olá, minhas lindas! Sejam super bem-vindas para mais um vídeo e mais uma edição, segunda edição do Carolzinha Sincerona. Pra quem não sabe o que significa o Carolzinha Sincerona, é mais um quadro de resenha, só que apenas com produtos polêmicos. O primeiro produto polêmico que eu falei aqui no Carolzinha Sincerona foi aquela máscara que a Maybelline lançou no finalzinho do ano passado, mas ela andou bombando ali entre janeiro e fevereiro por conta, das propagandas das blogueiras. Quem não conferiu, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês saberem toda a minha opinião sobre aquela máscara. E hoje o produto da vez é a base da Avon, que é a Avon True Flawless Ultra Matte. Por que eu resolvi, apesar dessa base não ter sido tão polêmica, Mas querendo ou não, produtos da Avon sempre dão polêmica, gente. Principalmente produtos de pele. Base, então, nem se fala. Então, vai ter aqui uma resenha mais do que sincera sobre essa base. Não que as outras não sejam sinceras, tá, gente? São super sinceras, mas aqui eu vou, assim, ser mais detalhista ainda do que no detalhe. Mas é óbvio que antes de vocês darem continuidade a esse vídeo, eu quero perguntar quem ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever. Você aí do outro lado da telinha, rola a tela do seu computador ou smartphone e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever. Aproveita, já vai ali pro redemoinho e ativa o sininho para ativar as notificações, porque assim, sempre que houver conteúdo novo, você vai ser notificado. Aqui não tem só vídeos de resenhas, apesar de eu fazer muitas resenhas, mas tem também maquiagem, comprinhas, favoritos, top 5 de produtos favoritos, enfim, com algum conteúdo você vai se identificar. Deixa o seu like também, porque é muito importante para o YouTube entender que você tá curtindo os conteúdos desse canal, então vai ser também um outro mecanismo para ele entender que você gosta dos conteúdos desse canal e não deixar de te notificar e também não cancelar a sua inscrição. Também me curte e me segue nas redes sociais, que é o Carol Rodrigues Makeup no Facebook e o @Catrancoso no Instagram. Agora sim, vem saber juntinho aqui comigo o que eu achei sobre essa base lançamento da Avon. Eu sei que já tem um tempinho que ela lançou, mas ainda tá se falando muito dela, Vem comigo! E um dos motivos dessa base dar muito polêmica, gente, é porque a Avon, sempre que ela lança um produto de pele, ela sempre convida muitas blogueiras, envia para muitas blogueiras para elas fazerem um publi dessa base. Então por isso que fica difícil de acreditar se é realmente um produto bom, principalmente se tratando de base. Mas aqui minha amiga não tem publicidade, não tem parceria, então eu fui em uma revendedora física mesmo, tá, gente? Não revendedora de revistinha. Eu vou nessas lojas assim de pronta entrega mesmo, porque eu não tenho paciência para esperar coisas de revendedora, gente. Então fui lá e comprei e paguei no preço da promoção. Já falando do preço, tá, gente? Essa base, quando não estiver na promoção, vai custar R$43, tá até aqui, ó. Mas é óbvio que ela me vendeu pelo preço da revista, que era de R$32,90, R$33. Então aproveita que ela está na promoção. Pra mim é um preço ok, tá, gente? É na média, é um preço normal, assim, de Avon. Óbvio que deu uma aumentadinha, mas ainda acho um preço ok. E óbvio que vale muito mais a pena você comprar na promoção. Lógico que vai ter uma vezinha ou outra que não vai estar na promoção, mas praticamente sempre a Avon tá fazendo promoção. Então não é algo de se esquentar a cabeça. Agora vamos falar sobre a embalagem. Eu gostei bastante também da embalagem, uma embalagem preta, tem esse símbolozinho aqui bonitinho que eu até acho muito parecido com um dos produtos da Anastasia Beverly Hills. Aí vem escrito Avon True Flawless Ultra Matte, base líquida. Aqui tem uma faixinha toda vazada que já indica a sua cor. Inclusive, deixa eu ver se aqui na caixinha fala quantas cores são, porque eu já vou falar quantas cores a Avon disponibilizou. Eu sei que foram muitas. A Avon disponibilizou 18 tonalidades, tá, gente? Então vai do rosado claro, deixa eu ver aqui no celular, do rosado claro até o... Vamos ver se eu consigo enxergar, tá, gente? Porque a imagem aqui não tá das melhores. Não consegui identificar, gente, até porque essas luzes aqui tá atrapalhando um pouco, mas é um tom pra pele negra, tá? Pelo que eu tô vendo aqui da cartela de cores, vai atender sim pessoas negras, mas nem tanto, apesar de ter 18 tonalidades, tá, gente? Eu digo isso também porque até eu que sou clarinha, nunca eu tive dificuldade. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia aí de adaptar-se, ao tom da sua pele. Se você não testar direitinho essa base, gente, não for numa... eu acho que todas as revendedoras ganham aquela caixinha com amostrinhas, com as 18 amostrinhas. Então pede aí pra sua revendedora pra poder testar o seu tom, porque se você for ver pela corzinha da revista, pode ser que você se engane e essa base
não vai se adaptar ao seu tom, ela vai na verdade oxidar, né? Quer dizer, eu acredito que essa tecnologia seja oxidar, né? Mas caso você compre uma cor muito mais escura do que o seu tom de pele, aí você vai ficar mais escura ainda, então você vai achar que ela vai ter oxidado de verdade. A cor que eu comprei, gente, foi a rosado claro, testei a bege claro, testei a bege. Tava entre a rosada e claro e bege claro, eu queria muito mais a bege claro. Só que eu fiquei com medo por conta dessa coisa de se adaptar, de oxidar, que a bege claro ficasse muito... Quando a base é muito amarelada, ela tinha um fundo amarelado neutro, né? Mas se ela oxidasse, ia ficar com aquele aspecto meio alaranjado. Então eu preferi optar pela rosado claro, que é a primeira da cartela de cores. Então se tiver alguém mais branquinha palmito do que eu, pode ser que seja difícil você se adaptar com essa base. Pela cor, tá, gente? Não vou dizer aqui de acabamento nem nada, porque a gente não chegou ainda nesse tópico. Mas em relação a cores, apesar de ter muitas cores, pode ser que ainda assim não atenda a certos tons de pele. E mais detalhes da embalagem, gente, que eu esqueci de falar, que além de preta, envasado e tal, é que ela contém 30 ml, é o padrão de base. Tá aqui pra vocês verem. Ela tem uma tampinha de rosquear e assim como a base da Quem Disse Berenice, ela tem um biquinho assim, ó, mais curtinho, ela é uma base bem líquida, tá, gente? Já tá escorrendo e com aquele biquinho lá que, a princípio, pra essa base eu não acho que seja assim tão bom porque ela já tá vazando, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é líquida, mas ainda assim eu acho que em relação a da Quem Disse Berenice, a Super Matte da Quem Disse Berenice, ela tem um pouquinho mais de cremosidade. Vocês viram que a da Quem Disse Berenice, ela tipo tava super escorrendo. Essa daqui eu já acho que ela é um pouquinho mais cremosa. Era esse o tipo de textura que eu queria pra base Super Matte da Quem Disse Berenice. Essa daqui eu não senti que fez sujeira, tá, gente? Enquanto a da Quem Disse Berenice, ela faz uma sujeirinha assim, se você não tomar cuidado, não depositar numa plaquinha de inox ou qualquer outro lugar, como eu citei nessa resenha. Pra quem não conferiu a resenha também da base Super Matte da Quem Disse Berenice, vou deixar aqui nos cards. O cheiro dessa base, gente, da hora, me lembrou o cheiro da base Time Wise Matte da Mary Kay e a base da Vult, também a base Studio Fix da MAC, gente. Lógico que a Studio Fix da MAC é 1000 vezes mais fedida, viu, gente? É um cheiro de química que, sinceramente, eu não curto muito, tá? E pelo cheiro ser igual às bases concorrentes, né, tirando a da MAC, né, que apesar de, assim, é concorrente, mas ainda assim, não acredito que concorra tanto com a Avon quanto Mary Kay e Vult. Elas não são iguais, tá? Já tô adiantando aí pra vocês que não tem nada a ver, é só o cheiro mesmo que é bem igual. Agora vamos para as promessas da Avon com essa base, gente. Tem tanto aqui na embalagem quanto na caixinha. Até guardei a caixinha de besta, mas vamos lá conferir, né? Diz aqui que a nova base líquida Ultra Matte garante uma pele perfeita. Então tá aí a primeira promessa, pele perfeita. Com alta cobertura, uma segunda promessa, para cobrir marcas e imperfeições e acabamento mate que dura o dia todo. Então tá aí a terceira promessa, né? Ser mate e durar o dia todo. Formulado com tecnologia cor fiel, que permite que a cor da maquiagem se adapte ao tom da pele, como eu disse pra vocês, proporcionando um resultado muito mais natural, que dura o dia todo. Desenvolvida para reduzir a aparência dos poros e a produção de oleosidade ao longo do dia. Então tá aí muitas promessas com essa base e vamos para o vídeo da aplicação. Como sempre eu faço a aplicação de base de um lado do meu rosto, tá, gente? Dessa vez eu resolvi inovar um pouquinho, tá? Um lado vai ser sem primer, apenas pele limpa, e o outro com primer e hidratante. Por quê, gente? Eu já vou explicar logo pra vocês. Mas como vocês podem ver aí, é uma base bem fácil de aplicar. Eu apliquei com um pincelzinho kabuki mesmo, tá, gente? E vocês estão vendo aí o resultado, primeiramente, da cobertura. Avon, vocês não sabem fazer promessa direito. Porque se você tá prometendo que é uma base de alta cobertura, então ela tem que ter alta cobertura. Na verdade, esse tipo de cobertura já é uma cobertura que me agrada. Mas quem gosta de alta cobertura acaba comprando essa base com a esperança dela ter uma alta cobertura, além de ter acabamento mate. Mas isso ela descumpre totalmente, tá, gente? Não achei que essa base tem alta cobertura, é uma cobertura de leve a média. Mas também não vou pinchar ela porque não é a primeira base que eu vejo que promete ser de alta cobertura e não é de cobertura. A HD da Vult também não tem alta cobertura e eles dizem que tem alta cobertura. E a Quem Disse Berenice também, a primeira base que eles lançaram lá da embalagem dourada, porque eu não tô com ela por aqui, ela tá do outro lado ali do quarto. Mas também
a promessa de alta cobertura, eu não acho que tem uma alta cobertura. Ela já é um pouquinho mais média e a da Vult também é uma média, mas essa aqui eu acho que ela é de leve a média. Como vocês viram também, provando que ela é uma base de cobertura leve a média, vocês ainda conseguem ver algumas marquinhas de acne, que ela não cobriu 100% as minhas imperfeições. E eu passei assim uma camada fina, óbvio, mas não tão exagerada, mas também nem muito pouco produto, tá, gente? Aqui eu consigo ser justa. Agora vamos para a segunda promessa, que é acabamento mate. E dessa vez a Avon conseguiu acertar com louvor, porque é uma base bem sequinha mesmo, gente. Mas ela é um sequinho confortável, não é aquele sequinho que fica repuxando, pelo menos eu não senti repuxar em mim. Então até essa cobertura assim mais de leve a média, que dá pra você ver uma vida ali do outro lado, né, e não um boneco de cera, mas esse acabamento mate aveludado, eu gostei bastante. Porém, eu acho que ainda, apesar de ser aquele efeito aveludado, é também ao mesmo tempo aquele efeito pó, parece que você passou um pó na cara. Então eu achei que o efeito comparando, tá, gente, uma breve comparação com a base Super Matte da Candice Berenice, eu acho que a base Super Matte da Candice Berenice ainda proporciona aquele efeito de pele mesmo, sabe? A cobertura é um pouquinho melhor, não digo que é mais alta do que essa, mas é um pouquinho melhor do que a da Avon. E o acabamento eu acho que é mais segunda pele, sabe? É como se fosse a sua pele sem nada, com aquele visto natural de pele. Já essa daqui da Avon, eu achei que ela fica bem chapada no rosto, mas aquele chapado confortável, tá, gente? Não é... Em mim eu não senti que repuxou. Agora, com a questão de reduzir a aparência dos poros, eu não senti que ela reduziu a aparência dos meus poros. Vocês vão ver aí também um vídeo que é se ela aceita uma segunda camada. Eu passei uma segunda camada, tá, gente, desse lado aqui. Inclusive, esse lado aqui foi o lado que tá com primer e hidratante. Não sei se vocês também vão perceber uma diferença, mas eu acho que essa base fica muito mais bonita na pele com hidratante e com primer por baixo, tá, gente? É o que eu recomendo. Porque durante o dia, gente, por mais que ela não fique aquele seco repuxado, conforme vai passando as horas, parece que a pele vai ficando mais ressecada. E ao mesmo tempo, isso pode ser um efeito rebote, porque a pele, estando mais ressecada, ela vai produzir mais oleosidade. Mas é óbvio que a gente vai chegar ainda no ponto de duração. Então, como vocês perceberam, ela sim aceita uma segunda camada, o que dá sim para garantir mais cobertura da base, tá, gente? E ainda sentiria uma leve necessidade de corretivo. Se for só uma camada, eu prefiro terminar com corretivo, porque aí eu já acho que fica a cobertura perfeita. Nesse caso, é só um pouquinho de corretivo aqui na área das olheiras, bem pouquinho mesmo, para poder ficar aquele acabamento perfeito. Agora vamos para o tópico de duração, porque ela aqui promete reduzir a aparência de poros, né? E a produção de oleosidade ao longo do dia. Vai passar um takezinho de um outro dia que eu apliquei essa base. Foi a primeira vez, não, acho que foi a segunda vez, inclusive, porque a primeira vez eu acabei aplicando com a esponjinha, gente. E por essa base ter uma cobertura tão leve a média, eu não acho que a esponjinha favoreça a cobertura dela. Então eu indico muito mais você usar o pincel Kabuki, porque aí sim você vai ver pelo menos uma correção, uma uniformidade do tom da pele. Então eu passei essa base bem cedinho, tá, gente? Passei o dia inteiro com ela, não fiz uns updates, até porque não é vídeo de vlog, tá, gente? Até poderia fazer, mas eu sempre acabo esquecendo. Aí eu acho que eu acabei ficando umas 10 horas com essa base durante o dia, tá, gente? Porque eu passei bem cedinho e eu só fui lembrar de mostrar o resultado final quase ali para 6 horas da tarde. E vocês podem ver que sim, tem oleosidade no meu rosto. Ainda tem um pouco de base, ela deu uma acumuladinha aqui, ó, nessa região aqui no nariz, mas é normal. E também deu uma acumulada aqui nessa região do nariz, além dessa daqui, tá, gente? Vocês estão vendo aí, mas é normal. Até porque a base aqui, ao longo do dia, acaba saindo no meu nariz, pelo menos comigo acontece isso. Aqui na região do queixo, gente, nessa parte aqui, eu sinto que ela também deu uma leve craquelada, mas foi mais no teste sem primer e sem hidratante, tá? Então eu não acho que é uma base assim que dispensa hidratante. Eu acho que ela pode até dispensar o pó, porque ela tem um acabamento de pó mesmo, aquele acabamento aveludado. Mas se você mora em um lugar muito quente, tem a pele muito oleosa, eu recomendo sim que você sele ela com pó. Ao meu ver, mesmo no final do dia, tendo oleosidade na minha testa, tá, gente? Até porque eu conheço muito bem minha pele é mista oleosa, então a minha zona T é mais oleosa. Isso é normal, eu não vou reprovar essa base por causa disso, porque outras bases também acontece isso. Algumas ficam um pouquinho melhor, outras ficam um pouco pior, mas essa da Avon pra mim ficou na medida certa. Mas eu também não vou concordar aqui que ela super controla a oleosidade. Ela controla a oleosidade ali até umas 4 ou 6 horas depois, aí sim a pele começa a brilhar,
começa a mandar mais oleosidade pro rosto. É óbvio que não vai faltar os outros testes básicos, que o primeiro deles é transferência, tá, gente? Então eu sempre pego um lencinho de papel. Eu apliquei desse lado aqui que só tinha uma camada, tá, gente? Ela transferiu nada. Já desse lado eu senti que ela transferiu um pouquinho, tá, gente? O lado que tinha primer e hidratante por baixo. Mas também foi uma coisa assim bem mínima, não achei que foi algo assim, tipo, aterrorizante que me faria reprovar essa base. O outro teste também que eu faço pra vocês, não considero super importante, mas acabo fazendo porque tem muita gente que pede, que é o teste do flash. Dessa vez, gente, eu acabei tirando com o celular do meu esposo, porque meu celular tava com ele. Eu ainda prefiro a câmera do meu pra essa questão, porque eu achei que eu fiquei muito estranha. Tem uma foto do meu que eu tirei com flash, que eu vou deixar aqui, se eu ainda tiver essa foto, gente, se eu não tiver apagado, porque foi um primeiro teste assim, sabe? Que eu queria, já tava curiosa, já queria saber se ela realmente estourava no flash. E essa segunda foto aqui foi com o celular do meu marido, e eu senti que ela estourou muito, eu fiquei assim com uma aparência bem fantasmagórica. Mas isso pra mim não é um problema, porque eu não gosto de tirar foto com flash, e se eu tiver em um local escuro eu vou fugir da foto, tá? Então me perdoem. E o último teste é o teste da água, que é também um teste que por mim eu passaria, mas como eu sei que tem gente que considera isso super importante, eu faço mesmo assim. Óbvio que eu apliquei primeiro do lado em que só tinha uma camada, sem primer, sem pó, sem hidratante, sem nada, e ela resistiu sim muito bem à água. Vocês podem ver que aqui a água nos meus dedos ficou bem cristalina. E do meu lado, que tinha duas camadas de base, primer e hidratante, ela também super resistiu. Teve uma hora que eu cheguei que achei que tava escorrendo branco, mas aí eu passei a mão pra ver se misturava e não misturou, tá, gente? Vocês estão vendo aí nos meus dedos, água totalmente cristalina. Porém, eu preciso deixar um adendo pra vocês do porquê que não deve se considerar, novamente, minha opinião, porquê que não deve se considerar tanto o teste d'água. Porque eu já fui com essa base pra piscina, gente. Não era o meu propósito ir maquiada pra piscina, tá? Foi nesse domingo aí do almoço de Dia das Mães. Depois do almoço, eu fui almoçar no clube que eu frequento. Depois do almoço eu fui pra piscina. E a piscina que eu tava frequentando era uma piscina aquecida. Não era de água quente, mas ela era a temperatura bem mais aquecida. E o meu marido tentando fazer com que eu praticasse alguns nados, eu vi que ela se desfez na água. Ela teve umas regiões que começou a ficar branca. Depois à noite, quando eu cheguei em casa, eu não tirei a maquiagem logo de cara. Deu pra consertar, deu pra fazer ela voltar, mas quando eu fui tirar a maquiagem, que era umas 11 horas da noite, e eu passei essa maquiagem bem cedo, não tinha mais nada de base. Então eu achei que nesse quesito ela não durou tanto. E foi um dia que eu testei também com primer e com hidratante. E também já vi outros vídeos de outras meninas fazendo resenha dessa base e que na hora delas aplicarem a água, gente, a base se desfazer inteirinha. Então fique muito mais do que claro, gente, que esse negócio da água é muito mais sobre a sua pele, sobre temperaturas de água. Aqui na água temperatura normal, nem gelada e nem quente, ela não se desfez, mas na água morna ela se desfez sim na minha pele. É porque não tinha como mostrar na hora, porque eu acabei esquecendo de pegar o celular e gravar pra vocês, mas eu juro pra vocês que ela não ficou intacta na piscina de água quente. Mas no geral eu digo sim que é uma base aprovada, tá, gente? Gostei, assim, da cobertura dela, de não ser uma cobertura, apesar de prometer cobertura alta, não ser aquela cobertura muito fake, que eu não gosto, que é aquela aparência de boneco de cera. Porém, eu acho que o acabamento dela, tudo bem, que é uma promessa de ultra mate, né? Que mais eu queria, né? Mas eu sei que tem bases que mesmo sendo mate, gente, super sequinhas, elas conseguem dar aquele efeito de viso de pele que eu gosto super. Essa daqui não, eu já acho que fica aquele efeito que parece que eu passei pó mesmo. Então foi essa a minha opinião, minhas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Carolzinha sincerona. Então, acredito que assim, a minha opinião não foi tão diferente, mas também nem tão igual de outras resenhas que eu vi. Cada um tem uma experiência e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até semana que vem com os próximos vídeos. Tchau!